Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo, síndrome de Down ou altas habilidades têm que ter formação específica. É lei. Boa vontade sempre existe, né? Só que, como eu ouvi uma mãe dizer esses dias, boa vontade não qualifica ninguém. E o que o Davi precisa não é de boa vontade. O Davi precisa, sim, de pessoas que estejam realmente preparadas, que entendam as demandas dele. Lei no Amazonas institui campanha nas escolas contra cigarros eletrônicos. Número de deputados federais pode aumentar. Câmara dos Deputados tem até junho para decidir como fazer a redistribuição das vagas entre os estados que tiveram aumento ou redução da população. Câmara Municipal de Aracaju completa 170 anos. Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. O Brasil hoje goza de uma liberdade democrática, liberdade de imprensa, exercício da cidadania, que foi constituída naquele tempo. Redemocratização. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Que tal saber o que acontece nas casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. A educação é um direito de todos, está na lei. Mas as salas de aula nem sempre estão preparadas para a inclusão de alunos com autismo, com síndrome de Down ou com altas habilidades, por exemplo. Para tornar a escola um ambiente mais inclusivo, uma lei aqui do Distrito Federal exige capacitação específica dos educadores. TV Câmara Distrital. A educação é um direito garantido pela Constituição, mas na prática nem todos os alunos têm acesso ao ensino realmente inclusivo. Luísa, mãe de Davi, um menino autista de 14 anos, sente isso de perto. Desde pequeno, ele enfrenta dificuldades de adaptação na escola. Para a mãe, falta preparo aos profissionais da educação. Entre mudanças de turma, dificuldades de comunicação e pouca compreensão sobre as necessidades do garoto, Davi muitas vezes ficou sem o suporte adequado para aprender e se desenvolver. Não só Luísa Rocha da agora, Silva, né, dona de casa. Por, acho que 4 escolas. Boa vontade sempre existe, né? Só que, como eu ouvi uma mãe dizer esses dias, boa vontade não qualifica ninguém. E o que o Davi precisa não é de boa vontade. O Davi precisa, sim, de pessoas que estejam realmente preparadas, que entendam as demandas dele. O que é uma sobrecarga sensorial, o que é um se desorganizar por algo que está acontecendo no ambiente, o que é uma rigidez cognitiva, o que é uma rigidez pela rotina, e ajudar ele, porque a minha parte eu faço, o apoio, a ajuda eu procuro fora desse ambiente da escola, mas daí eu preciso desse complemento, que é a escola, e daí eu precisaria chegar num local onde as pessoas estivessem falando a mesma linguagem. Para ajudar Mariama a transformar Morena, essa realidade, repórter. a Câmara Legislativa aprovou uma lei que exige formação específica para capacitar os educadores sociais voluntários e equipes escolares no atendimento a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, altas habilidades e superdotação. A lei foi sancionada no final de 2024 e já está em vigor para todo o DF. Autor da lei, o deputado Eduardo Pedrosa, preside a Frente Parlamentar do Autismo na CLDF. A gente tem visto... Deputado distrital Eduardo Pedrosa, União, autor da lei. De pessoas com autismo que às vezes sofrem uma agressão na escola ou que passam por algum momento ali de estresse dentro do ambiente escolar, os pais muito preocupados, os profissionais preocupados também. E a gente entende da necessidade de promovermos essa capacitação por vários eixos. Um dos eixos eu citaria
a questão mesmo do cuidado com as pessoas, com as crianças, cuidado que realmente vai garantir para os pais tranquilidade, para os alunos a atenção devida e também nos momentos de dificuldade a atuação que seja conforme deve ser feita. De acordo com a nova lei, antes de começarem a atuar, os educadores sociais voluntários passarão por uma formação teórica e prática prevista no processo de convocação do programa. Além disso, na seleção dos candidatos, será atribuída uma pontuação extra para aqueles que comprovarem experiência em escolas ou instituições que atendam estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, síndrome de Down, altas habilidades ou superdotação. Para a presidente da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, que também é mãe de uma menina autista, a lei é um passo fundamental para a educação mais inclusiva e de qualidade e que deve ser ampliada. Lembrando que o ambiente Lucinete Ferreira, presidente da Abrace. Né? Eles já chegam naquele contexto com várias demandas e dentro dessas demandas, esses profissionais, que a gente precisa falar sobre os educadores social voluntário, mas nós precisamos falar dos professores também e toda a equipe escolar, né? Então eu vejo assim um ótimo projeto de lei, dado a importância dessa extensão e da ampliação do atendimento, de garantir essa formação para todos que estão envolvidos. Tão importante quanto a ajuda pedagógica, Lucinete acredita que esses profissionais capacitados poderão ajudar em outro grande desafio, a socialização dos estudantes. Muitas vezes, mesmo os alunos com deficiência estando dentro das escolas comuns, inclusivas que eles chamam, a maioria das vezes eles estão à parte. E esses profissionais são eles que a família conta que no momento de recreio vai estar promovendo a socialização, no momento de atividade de educação física vai estar promovendo essa socialização. A gente que é mãe, a gente que vive a mãe atípica, né? Que é o título que dão pra gente, que vive nesse mundo, a gente ouve muitas histórias. Então são histórias assim de partir o coração mesmo, não tem como a gente não se colocar no lugar dessas outras mães. E o que eu espero, e eu acho que é o sonho de todas nós, é exatamente isso. É chegar num local, numa escola, numa clínica, que não sejam os nossos filhos que tenham que se adaptar àquele local, mas que aquele local esteja realmente preparado, adaptado para receber esses meninos, porque é o que a gente não encontra. Quadra esportiva em escola. Combate ao cigarro eletrônico. Lei no Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de dispositivos eletrônicos para fumar. No Brasil, a estimativa é que existam mais de 2 bilhões de usuários. No mundo, esse número passa de 1 bilhão. O quarto relatório da Organização Mundial de Saúde de 2024 sobre tendências globais do tabaco aponta que existem mais de 1 bilhão de usuários de tabaco no mundo. Mais de 7 milhões de mortes por ano são resultado do uso direto do tabaco. A situação se agrava com a chegada dos cigarros eletrônicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, estima-se que o país já conte com 2 milhões de usuários, a maioria dos consumidores com idade entre 15 e 24 anos. Os cigarros eletrônicos contêm substâncias tóxicas, aditivos com sabores e nicotina, droga que causa dependência, adoecimento e até a morte. Em alguns casos, jovens apresentam danos nos pulmões similares aos observados em um idoso de 80 anos, fumante de longa data. A deputada Mayra Dias é autora de uma lei que instituiu uma campanha educativa, tanto na rede pública quanto na particular, de ensino em todo o Amazonas. A parlamentar reforça a importância de esclarecer os jovens sobre os malefícios do uso do cigarro eletrônico, que inclui câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares. Animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Você sabia que o número de deputados federais pode aumentar de 513 para 527? É o que sugere uma das propostas para resolver o problema que surgiu com o aumento da população em alguns estados e a diminuição em outros, já que o número de parlamentares de cada estado
deve ser proporcional ao tamanho da sua população. O STF deu um prazo até junho para que o Congresso Nacional resolva essa questão. O Supremo Tribunal Federal deu até o dia 30 de junho para que o Congresso Nacional decida a redistribuição das cadeiras por estado na Câmara. Isso se dá porque o número de representantes de cada estado é proporcional ao tamanho da população. A redistribuição de vagas não afeta a composição do Senado Federal, já que cada estado tem direito a 3 senadores, independentemente da população. O deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, em entrevista ao programa Painel Eletrônico, se mostrou contrário a um projeto que aumentaria as vagas. O certo, na opinião de Pezente, é a redistribuição das 513 que já existem. O problema é que deputado federal Pezente, MDB Santa Catarina. E houve uma migração entre os estados do Brasil. Pessoas saíram de algumas regiões, foram para outras. E não houve uma atualização do número de deputados nessas bancadas. Santa Catarina, por exemplo, que é o estado que eu represento, hoje tem 16 deputados federais. Mas nós tivemos nos últimos 20, 30 anos um aumento populacional significativo. Nós, de acordo com os dados do último censo do IBGE, em Santa Catarina, temos direito a mais 4 vagas. Só que para Santa Catarina, Pará, Amazonas e outros estados ganharem essas vagas que têm direito, alguns estados terão que perder. Isso é justiça. A decisão do Supremo é baseada em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada pelo governo do Pará. O estado alegou que desde o ano de 2010 teria direito ao aumento de 4 deputados federais em razão do aumento da sua população. Para o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, o aumento no número de vagas é o correto a se fazer. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico, ele afirmou que os estados não podem perder a representatividade que já possuem. No momento que o país... Deputado federal Átila Lira, PP Piauí. Fiscal, teto, corte de gasto, a gente não poderia manter essa representatividade, ou seja, aumentar o número de parlamentares em 14 e também aumentar o custo do país. Então, assim, nosso entendimento, isso já foi discutido com o presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota, com alguns técnicos da própria Câmara, é que a gente pode ter o aumento, sim, de 14 vagas, mas mantendo a mesma despesa, ou seja, fazendo ajustes, congelando verba de gabinete, congelando número de colaboradores, revendo alguns colaboradores de comissão, como se diz, reagrupando despesas de pessoal, para que a gente busque reajustar, ou seja, manter as cadeiras, ou seja, aumentar o número de cadeiras, mas mantendo a mesma despesa. Esse rearranjo das vagas de deputados federais é para evitar que alguns estados percam cadeiras em função do resultado do censo de 2022. Segundo dados do último levantamento demográfico, 7 estados ganhariam mais deputados. Pará e Santa Catarina teriam direito a mais 4 vagas. Amazonas, com aumento de 2 cadeiras. Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais vão ter 1 deputado a mais. Por levar em consideração a população de cada estado, outras unidades da federação perderiam vagas. O estado do Rio de Janeiro perderia 4 vagas. Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba e Bahia perderiam 2 e Pernambuco e Alagoas teriam 1 deputado a menos. A maneira como essa redistribuição deve acontecer segue indefinida. A proposta analisada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, é criar 14 novas vagas e manter as cadeiras dos estados que poderiam perder representantes. Segundo Mota, a intenção em criar novas vagas não deve gerar impacto financeiro na Câmara. A população aumentou, eles têm mais demandas. Deputado federal Hugo Mota, Republicanos Paraíba, presidente da Câmara dos Deputados. Os estados percam. E aí o Rio de Janeiro perde, a Paraíba perde, a Alagoas perde, Piauí perde. Então são estados importantes também que perderiam bastante se essa redução de vagas viesse a acontecer. Então penso eu que talvez a solução fosse um grande acordo, uma conversa com o Senado, combinado com o Supremo, para que aumentemos, são 14 vagas. Para fazer uma mudança no número de cadeiras na Câmara, o Congresso Nacional deverá analisar uma proposta que altera a Constituição em 2 turnos pelas 2 casas. Os ajustes nas vagas devem acontecer no ano anterior às eleições, para que nenhuma das unidades da federação tenham menos de 8 ou mais de 70 deputados federais. O Brasil está celebrando 40 anos de redemocratização. Em março de 1985, após 21 anos de ditadura militar,
José Sarney tomou posse como presidente da República e fez a transição para o novo período democrático. Hoje, 4 décadas depois, a democracia no nosso país se mantém firme. A TV Senado fez uma série de 5 reportagens sobre o tema. Você assiste agora a primeira delas. TV Senado, imagens em preto e branco. Atenção, Brasil! Imagens de militares. Brasil, ame-o ou deixe-o. O texto era um dos slogans utilizados durante o período da ditadura no Brasil. O regime político, comandado por membros das Forças Armadas, durou 21 anos, de 1964 a 1985. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. 40 anos da redemocratização. Durante a ditadura militar, o Brasil teve um salto no desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que houve o congelamento dos salários, prisões, torturas e outras violências. Atos institucionais eram usados para cancelar eleições, fechar o Congresso, censurar a imprensa e perseguir opositores. Você tem um sistema nacional de informações. Rafael Nascimento, historiador. Você, perseguir os opositores, né? Mas você também tem aqueles que fazem o chamado trabalho sujo, né? O doicode, por exemplo, e aqueles que realizavam a tortura, a repressão física, efetivamente, culminando na morte, né, de inúmeras pessoas. Sabemos do que tudo aconteceu. Senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul. O filme Ainda Estou Aqui, né, que eu tive a satisfação de ver, ele foi um retrato fiel daqueles tempos, né? Claro, pausado, dentro do tempo limite e tal. E eu vivi aquele momento e viajei no tempo, né? Como é importante a democracia, como é importante a liberdade. O processo de reabertura foi lento e gradual. Iniciado em 1974, o movimento pretendia restaurar liberdades políticas da democracia representativa. Em 1979, foi decretada a anistia aos presos políticos e exilados. A lei da anistia, né, que se dizia ampla, geral e restrita, que, na verdade, não vai ser efetivada, uma vez que ela vai assegurar, né, a impunidade para os próprios militares que estiveram à frente dessa ditadura que violou os direitos humanos, né? O esgotamento final Isadora do regime Fonseca, militar aconteceu repórter. principalmente por causa da realização de manifestações em diversas cidades brasileiras pedindo eleições diretas para presidente da República. Realizadas por milhões, essas manifestações ficaram conhecidas como diretas já. 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Pela primeira vez, você tem um movimento de massa, né, como foi em grandes cidades brasileiras, pedindo, né, a participação ativa na escolha, né, dos seus próprios representantes políticos. Conseguimos um grande movimento da direta, mas não conseguimos eleições diretas, né? Mas foi um movimento muito forte no Brasil, que terminou no colégio eleitoral, onde foi eleito Tancredo pelo colégio eleitoral e não pelo processo soberano do voto do povo. Elegeu Tancredo presidente e Sarney vice. No entanto, Tancredo não chegou a tomar posse, precisou ser internado. E o vice, José Sarney, assumiu interinamente. Tancredo morreu durante o período em que estava hospitalizado. Com isso, José Sarney tornou-se o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de ditadura militar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. A mim me coube governar num tempo em que a história José Sarney, ex-presidente da República, gravado em 24 de abril de 2020. E para um regime de plenitude democrática. Eu assumia a presidência sem ter intimidade com
a preparação de programas de governo, com a constituição do Ministério. A elaboração de uma nova Constituição para o Brasil aconteceu durante o governo Sarney. O trabalho foi feito por intermédio de uma Assembleia Constituinte que se formou em 1987. Restauramos a democracia, fizemos uma Constituição, convoquei a Constituinte, entreguei o país em paz, inclusive a um adversário meu que tinha me atacado de toda maneira. Resistimos em todos os momentos aos poderosos, ao sindicato do crime, aos corruptos e ao Sarney. E o Brasil hoje goza de uma liberdade democrática, liberdade de imprensa, exercício da cidadania, que foi constituída naquele tempo. Redemocratização. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. A Câmara Municipal de Aracaju está fazendo 170 anos. É a instituição pública mais antiga da cidade. A TV Câmara Aracaju preparou uma matéria especial para celebrar esse parlamento que há quase 2 séculos vem moldando o futuro dos aracajuanos. Há 170 TV anos, Câmara a Câmara Municipal de Aracaju surgia como um dos pilares do poder legislativo em Sergipe. A casa é a primeira instituição criada na cidade e é local de debates e decisões que moldaram o futuro. Para o historiador Jorge Carvalho, autor do livro Os Camaristas, que conta a história do Legislativo Municipal, não há como falar da cidade de Aracaju sem falar sobre o seu parlamento. Eu destaco Jorge Carvalho, historiador. É a mais antiga instituição pública em funcionamento na cidade de Aracaju. Destaco uma outra coisa. A Câmara, o regime monárquico, era parlamentarista e a Câmara, os vereadores eram o governo da cidade, era o governo do município. Hoje, a Câmara Camila Municipal Farias, de Aracaju repórter. é composta por 26 vereadores que representam os mais diversos setores da sociedade. A mesa diretora, eleita para o biênio 2025 e 2026, é liderada pelo presidente Ricardo Vasconcelos. A Câmara de Vereadores Vereador de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Aracaju, que decide todos os rumos que a capital do nosso estado vai tomar ao longo dos próximos anos. É aqui onde se aprovam as leis de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual. É aqui onde se decide se vamos ter mais impostos ou não. A qualidade de transporte público passa por aqui. Em conexão com o futuro da cidade, a Câmara lançou em 2024 o seu plano de gestão de logística sustentável, sendo a primeira casa municipal do Nordeste a aderir à Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo. O foco é tornar o parlamento uma referência na gestão pública voltada à eficiência do uso de seus recursos. Um dos temas Givanilde dos Santos, secretária da Comissão de Sustentabilidade. A educação para a sustentabilidade, a gestão de recursos sólidos, bem como a racionalização do uso da água encanada, da energia elétrica e de outros materiais. Para o futuro, a Câmara também tem planos, como a construção de uma nova sede, além de seguir firme na missão de representar a sociedade aracajuana. Imagem aérea da Câmara Municipal de Aracaju e servidores públicos. Parabéns e longa vida à Câmara Municipal de Aracaju. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, senado.leg.br/TV/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Eu adorei a visita, eu achei Mike Freitas, servidor público, Fortaleza, Ceará. Passa por esses locais, passa aqui pelos arredores e não tem ideia do tanto de história que esses lugares guardam dentro deles, do tanto de arte que existe guardada aqui dentro.
e até mesmo não só da história da construção de Brasília e de obras de arte antigas, mas também da construção recente, de como algumas coisas guardadas como objetos quebrados nos atos de 2023, sobre como isso é importante para lembrar da gente de certas cicatrizes, mas que são necessárias para que a gente relembre certos momentos da história e não deixe se repetir. Se poderia dar um recado logo Sheila aqui Martins, para professora e pesquisadora em educação, São Paulo. Implantar e desenvolver cada vez mais que essa consciência política para cidadão seja mais e mais alcançada, não somente com as escolas particulares, mas principalmente nas escolas públicas. Nós temos muitas discussões, muitas pautas discutidas que infelizmente não estão chegando aonde precisa chegar. Então, vamos deixar algumas pautas que não estão de acordo, não estão ligadas com a necessidade do nosso povo brasileiro e vamos interagir mais, buscando mais esses saberes, esse conhecimento, para interagir com o povo brasileiro, aquilo que realmente precisa, aquilo que realmente necessita. A educação política começando desde a base do ensino infantil nas escolas públicas. Eu achei incrível a visita. Soraya Ribeiro, fonoaudióloga, Santos, São Paulo. Um tempo de você aproveitar é incrível. A arquitetura, as obras e a explicação é maravilhosa, é imperdível para quem está em Brasília. Porque é aqui que você descobre como acontece, é aqui que você vivencia situações que parecem tão longes da gente, né? Então era um desejo muito grande de conhecer toda a estrutura, era um desejo de vivenciar a experiência. E é mais incrível pessoalmente, mas realmente é imperdível. Fiquei encantada com a visita. Sou da área do direito. Acho Maria Clara Soares, advogada, Natal, Rio Grande do Norte. Porque eu sei como funciona o projeto, né, o processo legislativo, como funcionam as votações, como funciona todo o processo que acontece aqui dentro. Então, acho que fica bacana, a gente vai vendo, aí falando das comissões e eu, por ser da área, conseguir entender quais são as comissões, como funcionam as comissões, como funciona o processo legislativo de aprovação das leis. É muito legal. Gostei bastante. Eu creio que é uma visita essencial para Alexander Ferreira Araújo, estudante universitário, Brasília. A história do país e da cultura. E para mim, como brasiliense, desde criança, eu moro aqui, tenho 20 anos. E a última vez que eu vim aqui, eu acho que foi há 10 anos atrás. E agora, 10 anos depois, estar visitando aqui e ver que esse espaço ainda está de pé, mesmo após os atentados, é um grande orgulho meu como brasiliense, também como cidadão. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2025.